Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor nos concede a oportunidade de perseverar, sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas Ele sempre tem nos acrescentado. Como bem diz o salmista, deitei, logo peguei no sono, dormi, porque e acordei porque o Senhor é aquele que nos permite, tudo por sua permissão, aonde ele diz que aqui debaixo do céu tudo se sucede a justos e injustos, mas ele também nos ensina que quando chega o tempo de se arrancar aquilo que se semeou, melhor para aqueles que semeiam sempre segundo o seu espírito, porque semeia a boa semente, ninguém pode semear a boa semente se não for por ele, pela condução do seu espírito. Por si mesmo ninguém consegue. Assim nos ensina o Senhor. Devemos sempre estar segundo aquele que é o elo da perfeição. E sempre segundo a fé somos justificados. Não há como aquele que o rejeita. Ele diz: vós sois aqueles que justificam a si mesmo. Vós sois aqueles que declaram a vossa própria benignidade. Porque ele é o único que é digno de toda honra e de toda glória e nos concede a oportunidade de ser os seus imitadores. Ele nos ensina: sejais meus imitadores. Assim como ele, sendo a própria verdade, aquele que se igualou ao Pai, aonde há algo que ele, sendo a plenitude, só há um ponto que se faz Deus maior do que ele, que é daquele grande dia, que nem ele nem os anjos sabem. Mas sabemos que ele está aplainando os caminhos para a sua vinda, preparando um povo bem disposto, unido numa só fé, num só coração, num só propósito. É a palavra que diz que quando o trigo amadurecesse, ele juntaria em seu celeiro. Assim como ensina que a semente má, enquanto o homem estava a dormir, o inimigo semeou o joio, aonde quando amadurecesse o trigo, o joio seria arrancado. São tempos aonde os ímpios perecem e os justos florescem, aqueles que perseveram segundo o seu direcionamento. Ele nos ensina a perseverar. Aquele que está sempre focado com o objetivo naquilo que é do alto, ele não perde tempo com as coisas do mundo, porque se retroceder, Jesus disse: eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Assim como ele diz: aqueles que largam mão do arado, assim como aqueles que olham para trás, o Senhor não agrada daqueles que retrocedem. Por isso, aqueles que estão sempre na vigilância e na oração, a palavra diz: vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite. Aqueles que perseveram fazendo não a própria vontade e tampouco têm a paz segundo o mundo. Jesus já dizia: não vos dou a paz segundo o mundo os dá. Aqueles que estão segundo o mundo não há paz, porque eles estão sobre a ira do Senhor. Mas aqueles que se arrependeram e perseveram segundo o reino dos céus, a ira durou um momento, mas a sua misericórdia e benignidade dura para sempre. Porque sempre o Senhor vai galardoar segundo a conduta de cada um merece.
e aquele que o rejeita não consegue estar semeando a boa semente, está sempre na inconstância e sujeito à condenação por rejeitar aquele que podia o justificar. Por isso, sejais sempre conduzidos pelo seu Espírito, o Espírito que nos semeia vida, concede vida e a vida vindoura, vida com abundância e a ressurreição do último dia. A única forma, o único fundamento do qual ninguém pode colocar outro fundamento. Aquele que coloca outro fundamento está causando a ira no Senhor, por conta da indignação do Senhor por colocar outro fundamento, e a palavra diz: confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, assim a palavra nos diz. Perecerão por conta da sua própria ignorância, nos diz o Senhor. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, ele diz: nenhum de vós se perderá. E assim perseverai, aonde o dever de todo ser consiste. O fim teme, que é o princípio da sabedoria, e sempre alcançar o desviar do mal, que só é possível através daquele que é a própria benignidade, nos livra da tentação e nos concede ser abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. E assim permaneceis firme e retendes a verdade em vós, que é um escudo e broquel. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.